que o Senhor confirmou para nós hoje. Amém? É um pouquinho extensa, mas nós vamos entender e nós vamos estar falando versículo por versículo, tá? Então, Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ele está dando instrução, né? O tema é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Então, aqui está chegando o momento que Jesus vai entregar a vida dele, né? Onde ele será morto, crucificado. E ele começa a dizer para os filhos, nós vimos isso em João no 14, né? Para que os discípulos não ficassem preocupados, não ficassem desesperados, que ele ia ao Pai, mas ele voltaria. E quando ele voltaria para levar os dele para ele, para que onde ele estivesse, aqueles que servissem ele estaria também. E ele continua essa instrução, e hoje nós somos discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui, dá glória a Deus? Nós somos discípulos de Jesus, então essa instrução hoje veio para mim, veio para você, tá? Então diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e acolhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque todo aquele que ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. E o versículo 16, que é o chave, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Eu vou ler novamente aqui o versículo 16, ó. Jesus está dizendo: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quer dizer, se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque Ele nos escolheu primeiro. Amém? Ele nos escolheu primeiro, ó. E vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Você crê nesta palavra? Você crê que assim aconteceu? Então aplaude a Jesus por esta palavra,
Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha crescer e nós diminuir, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, me usa como instrumento nesta noite, Pai. Fala comigo, fala com Teus filhos e filhas que aqui está, Senhor, e que a Tua palavra vá e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Quando a gente começa a ver os evangelhos, a estudar os evangelhos, nós vimos que Jesus falava para aqueles que estavam na cidade de um jeito, e falava para aqueles que estavam no campo, né? Que viviam do campo, da agricultura, das plantações, ele falava de um outro jeito. Então Jesus falava, sabe, para aqueles que nem quando ele falava na cidade de Jerusalém ali, ele falava a respeito de banco, ele falava a respeito de moeda, para que aquelas pessoas compreendessem o que eles estavam falando, porque era um viver diário deles. E quando eles falavam para agricultores, para aqueles que plantavam, para a plantação, ele falava a respeito de campo, de árvore, para que aquelas pessoas ali entendessem aquilo que eles estavam falando, né? Então eu creio que Jesus aqui, ele está dando essas instruções. Eu creio que Jesus aqui, ele está no campo, né? E nesse momento Jesus chega aos seus discípulos, ele diz, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dá mais fruto ainda. O que o Senhor está dizendo aqui? Em outros lugares, nós vimos uma parábola dele, que diz, sabe, que havia uma árvore que não dava fruto, uma árvore que estava na terra lá, vivia inutilmente, e o dono vem e quer arrancar aquela árvore, porque aquela árvore lá já está grande, não tem fruto, não tem nada. Então o dono, ele quer mandar destruir aquela árvore, cortar aquela árvore, porque ela está ocupando a terra ali inutilmente. Mas aí o servo chega e fala assim, Senhor, deixa eu colocar um pouquinho mais de adubo nela, deixa eu afofar um pouquinho a terra, deixa eu jogar um pouquinho de água, deixa eu fazer alguma coisa por ela. E se até o ano que vem ela frutificar, então ela fica. Se depois que eu fizer tudo isso ela não frutificar, então o Senhor manda cortar ela, né? E eu vejo geralmente isso como o pai dizendo, essa árvore está ocupando a terra inutilmente. Mas Jesus dizendo, deixa eu trabalhar um pouquinho mais com essa árvore, deixa eu adubar com o meu Espírito Santo, com a água do Espírito Santo, mais um pouquinho essa árvore, deixa eu afofar a terra aos pés dessa árvore, deixa eu cuidar dessa árvore, para me ver se ela vai dar fruto. Então o Senhor nos vê como árvore, né? Em várias passagens da Bíblia, o Senhor nos vê como árvore. E aqui ele está dizendo, eu sou a videira. Eu sou a videira. Mas vocês, né? Mas vocês são os ramos, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira, né? Ele atira. Então essa árvore, esse galho aqui não deu fruto, essa árvore não dá fruto, eu vou tirar. Ele está falando isso de Deus Pai, amém? Mas ele também diz assim, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E você sabe que quando o jardineiro vem e começa a podar uma planta, né? Você passa dali a um mês mais ou menos, você olha para aquela planta, ela começa a dar, né, fruto, ela começa, as folhas dela começam a ser mais bonita, né? Mas no momento do corte, no momento que o jardineiro ele chega e ele vai podar, ele vai cortar aquele galho, eu creio que a árvore sente,
Amém? Eu imagino que ela sente, né? Porque ela foi o quê? Foi galhos cortados. Jogando isso para nós, ele diz, ó, aquele galho que não dá frutos, pai diz, ó, corta. Mas ele também limpa todo aquele galho que dá mais fruto. E como é que ele limpa? Como nós sendo árvore, como nós, Deus nos vendo como árvore frutífera, porque aqui ele está dizendo que ele é a videira. Nós somos os ramos, nós somos os galhos. Então nós estamos conectados a ele. Conectado a ele como uma videira, e nós fazemos parte dessa videira. E nós damos frutos. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos com aquela videira. Então, quando o jardineiro vem e ele corta porque ele está limpando aquela árvore, tirando aqueles galhos, os galhos que não dá certo, os galhos, ele vai tirando, para que novos galhos nasçam, para que, sabe, novas coisas acontecem. Jogando isso para a nossa vida no espiritual, às vezes a gente acontece alguma coisa às vezes com a gente, e nós geralmente colocamos a culpa no inimigo. E nem tudo é o inimigo, né? Às vezes somos nós, somos a nossa natureza humana, né? A gente fala, não, tudo, mas foi o diabo, mas nem tudo é ele. E aqui nesse momento a gente está vendo também, eu estou passando uma luta, mas o inimigo, às vezes não, às vezes é o Senhor moldando o nosso caráter. Amém? A Bíblia nos diz ali em Oséias, que Deus, ele estava passando o prumo, né? O prumo. Então a gente vê o quê? Quando a gente vê um pedreiro trabalhando, nós vemos ele trabalhando, fazendo ali uma parede. O pedreiro, ele vai fazendo aquela parede e ele vai passando o prumo. E se aquela parede, se aquele pedaço de parede que ele fez tiver meia torta, se aquela parede que ele fez tem um tijolo para lá, um tijolo mais para cá, o que é que ele faz? Quem pode me dizer aí, os homens? Não. Faz uma outra coisa antes. Não. Ó, acabou de colocar o tijolo, a massa ainda está molinha. O que ele faz para que aquele tijolo fique retinho, né? Não, ele colocou o prumo. Ele colocou o prumo, ele colocou a régua, e ele viu que a parede tem um tijolo aqui, tem outro tijolo ali, e ele não vai poder destruir. Ele vai usar uma outra ferramenta. O que ele vai usar? Não, o nível ele já colocou. Vamos, homens. Não, o prumo ele já colocou. Ele colocou e viu que ela está torta. Sabe o que ele vai colocar? Ele sabe qual é a ferramenta que ele vai usar agora? Para que aquele tijolo chegue direitinho na parede? O martelo. Ou até mesmo a colher. Como é que chama aquela colher de jogar massa? Colher de pedreiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai batendo assim, ó. E quando ele batendo, como a massa está lisa, aquele tijolo que estava meio assim, passou o prumo, o tijolo estava meio assim, o tijolo tem que ficar direitinho, sim ou não? Então a massa ainda está lisa. O que ele vai fazer? Para que aquele tijolo chegue, fica, aí depois ele vai passar o prumo. Enquanto ele está passando o prumo, e ele vê que tem uma saliente, ainda ele vai usando a colher de pedreiro, mas do outro lado, pã, 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 até ele passar o prumo novamente, aquela parede está linda. Tem parede que você olha assim e fala, poxa, esse pedreiro aí foi da hora. Não tem uns que misericórdia, mas tem uns. Em Amós o Senhor fala que ele está passando um prumo. Então Deus passa um prumo em mim, Deus passa um prumo em você também. Amém? E às vezes, como a árvore, quando ele corta os galhos, né? Ele limpa os galhos que estão bem assim ele faz com a gente. Ele passou o prumo, ele viu que, opa, então ele vai fazer o quê? Ele vai usar. E essa pancadinha em nós, às vezes é uma tempestade que vem sobre nós.
Às vezes é uma situação que vem sobre nós, né? Às vezes é uma situação. Então nós temos que ver que o Senhor, Ele permite também. Mas Ele permite para que nós chegamos no prumo. Amém? No prumo. Você nota, quando Jesus falou para os discípulos assim, passamos para uma outra banda, mas eles tinham que atravessar um lago. Na verdade, esse lago é chamado Lago de Genezaré, lá em Israel, mas é um lago tão grande, que muitos chamam ele de Mar da Galileia, mas ele é um lago muito grande, entendeu? Então muitos chamam ele de Mar de Galileia. Então Jesus, ele chega para os discípulos e fala, passamos para o outro lado, quer dizer, nós vamos para o outro lado, mas no meio veio uma tempestade, e Jesus estava fazendo o quê? Quem pode me dizer o que Jesus estava fazendo? Dormindo, entendeu? Estava dormindo, porque ele tinha dado uma ordem, nós vamos passar, nós vamos para a outra parte. Às vezes, queridos, no momento da caminhada, nós esquecemos que Jesus falou algo com a gente. No momento da situação difícil, nós esquecemos que Ele falou. Você nota que Ele está dormindo, mas veio uma tempestade. E uma tempestade que os discípulos, mesmo sendo pescadores profissionais, não conseguiu segurar ela, não conseguiu segurar o barco. E o barco vai para um lado, e o barco vai para o outro, e um vai, e outro vai, e tira água do barco. E Jesus estava ali. E quando chegam para Pedro, ele vai aonde? Chamar Jesus. Então na tempestade, ele está só esperando para você chamar ele. Amém? Na tempestade que vem nas nossas vidas, Ele está só esperando, a gente vai falar, socorre Jesus. Então quando Pedro chega, a tempestade é terrível, ele está dizendo, socorre Jesus. Jesus levanta tranquilo, olha para aquele mar, para aquelas ondas, para aquele vento e grita, e diz, mar, acalma-te, vento, cessa. Acabou. Acabou, o vento cessou, o mar se acalmou. Aí ele vai olhar para os discípulos. Eu imagino que ele olha bem assim no olho de cada um. Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Eu não falei que a gente ia passar para o outro lado? O que ele está dizendo, queridos? Que vem na nossa caminhada, vem situações difíceis, mas ele falou para a gente, nós vamos para o outro lado. Então no meio da caminhada, mesmo que se levanta tempestades na nossa vida, ele está dizendo, você não vai morrer nessa tempestade, você vai chegar lá no outro lado, porque ele falou, vamos para o outro lado. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Então quando ele faz isso, e aqui ele está dizendo que aquela vara que dá fruto, ele tira, ele limpa, para que dá o quê? Para que dê mais fruto ainda. Então ele diz aqui, versículo 3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado, estais em mim, e eu em vós. Você nota, queridos, que ele não está falando, está comigo. Ele está falando, estais em mim. Então em mim é algo que não dá para separar. Vamos fazer aí mais uma pergunta. O óleo com a água, o café com leite dá para separar? Depois que você mistura? Dá para você, a não ser que o café seja de grão. Amém? Depois que você juntou café com leite, não dá para separar. Mas óleo na água dá para separar? Sim, a gente que cozinha, né? Às vezes eu coloco muito óleo para fazer o arroz, depois na água eu pego uma colher e vou tirando. Não é mesmo? Quer dizer, óleo e água dá para separar, estão só junto. Mas ele está dizendo, vós estáis em mim. Então o óleo com a água é aquele crente, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus, está perto ali, mas não está nele. Amém? Dá para entender? Não está nele, só está junto. Sabe aquela pessoa que ela acostumou a vir para a igreja? Eu vou lá, eu gosto da igreja, eu isso. E tem anos e anos e anos na igreja, mas às vezes ela está
Ela está com Jesus. Não, eu estou com Jesus, eu estou com Jesus. Mas Ele não está convidando a gente para estar com Ele. Ele está convidando a gente para a gente estar nele. Amém? Então você faz uma separação, faz algo entre a água e o óleo que pode estar no mesmo copo, dá para separar, e entre o café com leite, que você mistura ali o café no leite, não dá mais para separar, sim ou não? Quem é café com leite aqui com Jesus? Então quando ele fala, eu estou em vós, e vós está em mim, quer dizer, é uma coisa lindo, né? Isso é lindo, louvado seja Deus, ó. Estais em mim. Ele não está falando está comigo, está dizendo estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiver em mim. Um galho, sabe, pode pegar um galho aí, o galho caiu de uma árvore, está ali no chão, e em 2 dias ele fica até com os galinhos, umas folhinhas ainda viva, mas daqui a pouco aquele galho vai morrendo, porque ele não está na árvore. Ele pode estar perto da árvore, isso que nós estávamos falando ali. Ele pode estar perto. Aqui está uma árvore, o galho caiu, o galho está aqui, está perto dela, mas não está nela. Não está nela. Para estar nela a gente tem que, amém? Você vê aí em São Paulo, quando essas árvores grandes, quando dá uma chuva, que essas árvores grandes, ela cai, ela não tem raiz. Ela não tem raiz, então você vê folhas, você olha, nossa, que árvore bonita. Deu uma chuvinha, ela cai. Deu um vento, a bichinha, ela cai. Mas vai ali para Santos, vai ali para lá para o lado, né, da Praia Grande, vai ali para o litoral, e você vê que tem aquelas palmeiras que vem o vento, as bichinhas ficam, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Já viram? Quem já viu isso? Amém? Vai para lá, vem para cá. Mas quando o vento passa, elas estão de pé. Porque ela está arraigada, ela está ali, entendeu? Está fundo, está fundo a raiz dela. Então vem o vento, tem umas que chegam até, mas o vento passa. Enquanto outras árvores, você olha e o primeiro vento, a bichinha já está no chão. Então, queridos, que tipo de cristão nós temos que ser? Água junto com óleo? Não, porque aí eu posso me separar de Jesus, alguém pode me fazer separar de Jesus, mas a água, o café com leite não, então eu tenho que ser café com leite. E como é que eu tenho que ser depois? Eu tenho que ser essas árvores, como no centro de São Paulo, árvores que tem muitas folhagens, mas não tem raiz. Vai vir um vento, o primeiro ventinho que bater nela, ela vai cair, ela vai ser destruída. Mas a palmeira não, a palmeira vem um vento, ela suporta o vento. A Bíblia fala que tudo que acontece aí no mundo, acontece com o cristão. Não é porque nós somos cristãos, que às vezes não vem enfermidade, que às vezes não vem os problemas. Pelo contrário, amém? Pelo contrário. Só que nós temos um Senhor que nos ensina, amém? Que nos ensina, isso é lindo, né? A gente saber que, Senhor, sabe? E às vezes você passa assim, você olha, né, onde tem uma palmeira, onde tem uma árvore está bem fincada no chão, bem raiz, o vento vem, vira, e a árvore continua. Tem que ela continua. Às vezes perdeu algumas folhas, às vezes perdeu alguma coisa, mas continua firme. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu gosto de falar que na sexta-feira o Senhor dá a palavra de ensino, né? De ensinamento para nós, né? Então ele diz: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É tão gostoso você olhar e você ver um pé de laranja, um pé de mexerica, né? Você olha assim aquela árvore carregada de fruta, é tão bonito, né?
tão bonito. Mas por que aqueles galhos estão fortes? Porque dá muito fruto, porque está na árvore. E como é que nós damos frutos, queridos? Quando nós começamos a mudar nós mesmos, quando nós começamos a olhar mesmo para nós, de ontem, hoje nós estamos melhor do que ontem. Amanhã nós vamos estar melhor do que hoje. Na semana que vem a gente vai estar bem melhor. Então a cada dia o Espírito Santo começa a fazer uma obra no nosso coração. A cada dia a gente vai deixando coisa, a cada dia, sabe, porque não precisa alguém no púlpito chegar e falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer, não, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, e é Ele que te dirige. Então, hoje nós estamos melhor do que ontem, amanhã nós vamos estar melhor do que hoje, e assim a gente começa a dar fruto, amém? Quem tem dado bons frutos aqui, dá glória a Deus, amém? Vem o vento, mas a árvore continua dando fruto, por quê? Porque nós estamos arraigados na videira verdadeira, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o sexto, ele diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a árvore, secará, acolhem e lançam no fogo e arde. Você não está, né? Queridos, tem uma palavra que diz assim, que naquele dia, depois do arrebatamento, no dia do juízo final, que ainda vai acontecer em nome de Jesus, graças a Deus por isso, mas Jesus vai pegar as pessoas, e quando Ele pegar essas pessoas, e essas pessoas não tiverem com o nome escrito lá no livro da vida, essas pessoas vão dizer, Senhor, mas nós pregamos a Tua palavra, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, Senhor, nós colocamos as mãos sobre os enfermos e os curarão, Senhor, nós fizemos isso. E Jesus fala, olha, vocês fizeram sim, porque vocês fizeram pelo meu nome. Mas Ele vai dizer, afastai-vos de mim que não vos conheço. É terrível isso, amém? A gente tem que ter um medo um pouco, sabe? Eu como pastor tenho muito medo da gente estar fazendo as coisas como Paulo dizia. Eu tenho medo de pregar Jesus, ganhar vidas para Jesus, as almas que eu ganhar, subir e eu ficar. Porque quando ele fala, sabe, ele não está falando para os membros, ele está falando para aquele que prega, ele está falando para aquele que coloca a mão sobre os enfermos de escuro, ele está falando, quer dizer, vocês estão fazendo isso pelo meu nome, mas o coração de vocês está longe de mim. E acontece, sim ou não? Então por que nós temos que tomar muito cuidado? Sabe? Tem um pouco de preocupação daquela pessoa que vem, que fala, e eu, ah, meu Deus, misericórdia. E a gente fala, o eu é Ele. Tudo que nós fazemos é para a glória e exaltar o nome dEle, é engrandecer o nome dEle, porque nós somos pó. Nós fazemos porque Ele nos usa pela misericórdia dEle. Nós não somos ninguém, né? Versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Então quando a gente vem para a igreja, né, ouvir a palavra do Senhor, não deixar que a palavra entre no ouvido e sai no outro, mas que essa palavra desça no nosso coração, e que nós possamos meditar no outro dia nessa palavra, às vezes até pegar mesmo a Bíblia e abrir onde foi pregado e ler um pouco mais, sabe? Nós vamos estar fazendo o quê, ó? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Quer dizer, eu não posso vir na igreja, e eu acho assim que o culto, é muito gostoso a igreja cheia. É muito bom no domingo quando você olha a igreja está lotada. Mas eu acho que aqueles que vêm na semana, que é tão pouca gente, são aqueles que Deus está falando, são aqueles que estão guardando mesmo. Amém? A palavra do Senhor, né?
Quer dizer, ele está dizendo, ó, você não pode ouvir a palavra e sair e esquecer da palavra. E às vezes pelos problemas que acontecem na nossa vida, às vezes nós esquecemos. Então nós temos que pedir para o Senhor o que? Senhor, não, por mais vento que tem vindo, não permita que a tua palavra saia do meu coração. Senhor, me lembre a cada momento, me lembre, Senhor, para que eu possa estar recebendo sempre a tua palavra. Quando o Senhor diz assim, que se a gente for, se as pessoas vierem contra a gente, se as pessoas nos perseguir, para nós não se preocupar, porque o próprio Espírito vai colocar a palavra no nosso coração para falar. Sabe quanto dia que está falando com uma pessoa, daqui a pouco você começa a falar de Jesus e vai lembrando coisas que você ouviu? Na Bíblia, numa coisa que você ouviu, numa pregação que você ouviu na igreja, na internet, na Bíblia, e você viu aquilo lá e você olhou, e vai chegar um dia que você vai estar num lugar falando, daqui a pouco aquele negócio vem. Já aconteceu? É lindo, né? Então você vem e você ouve, e aquilo lá lembra, você lembra, fala, nossa, aí você vai, e você fala, por quê? Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar, e é lindo, glórias ao nome do Senhor. Então a pessoa fala assim, pastora, mas eu ainda não falo em línguas, eu sou batizada no Espírito Santo. Não, você não fala em línguas, mas desde o momento que a gente vem, levantou as mãos, aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem morar, e quando ele vem morar, ele já começa a direcionar. É por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele diz aqui, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu discípulos, permanecer no meu amor, perdão. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Às vezes você sente uma presença tão grande do Senhor, né? Como que o pastor Diogo pregou na quarta-feira, né? Uma presença tão gostosa, uma presença tão maravilhosa. Às vezes você está dentro da igreja e você sente isso, mas às vezes você está na tua casa e você sente, você está dirigindo o teu carro e você sente, você está na empresa que você trabalha, todo mundo ali, mas você sente um gosto tão maravilhoso dentro de você, uma coisa tão gostosa, igreja, algo tão bom, que esse mundão não tem, amém? Aí ele diz assim, olha, no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu também vos amei. E ele diz no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele foi até o fim por mim e por você, né? Ele podia dizer, não quero, mas ele foi até o fim. Versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Você nota que aqui ele já não está falando que nós somos servos, ele está falando que nós somos amigos. Quem é amigo do Pai aqui? Glória a Deus. Porque agora ele vai dizer, olha, versículo 13, 15, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Você sabe o que o teu patrão faz? Às vezes o patrão só vem para dar ordem na gente, é ou não é? Então que o Senhor fala, o servo não sabe o que o patrão faz, mas o amigo faz. É tão gostoso a gente contar com um amigo, né? Diz, olha, aconteceu isso. Então o Senhor falou, olha, eu não quero mais chamar você de servo, porque tudo aquilo que eu sei, eu quero passar para vocês, né? Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Quer dizer, Jesus, Ele quer um relacionamento conosco, junto, né? Ele quer um relacionamento conosco, não quer que nós ficamos com Ele, quer que nós ficamos nele. Ele quer ficar em mim, Ele quer ficar em você. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha uma vida meia terrível. E uma coisa eu parei, mas outras coisas eu não consegui parar. E eu comecei a beber, a fumar. Mas, quando eu sempre ia lá na Neuza, lá em Jandira, na pastora Neuza, a gente sempre ia em outra igreja. E eu sempre ia com ela. E naquele dia não estava legal. E eu fui para a casa dela. E ela falou, vai ter um culto de jovens aqui numa escola, né? Vamos. Aí eu falei, Neuza, não vou não. Sabe aquele dia que você está para baixo? Tem dia que a gente está para baixo, né? Não vou não, eu não quero saber de igreja. Hoje eu não quero ir lá na igreja não, eu quero vir aqui. Só vim aqui hoje para sair lá de casa um pouco. Mas ela insistiu. Então quando dá aquela vontade em você, sabe? De você não vir, de você parar, não permita não. Levanta e vai, amém? Ela insistiu, e como ela insistiu, eu fui, tirei o cigarro que estava na minha bolsa, e eu falei para o Marcos, né? Não, aí eu coloquei em cima do guarda-roupa, fui embora para a igreja. Cheguei lá, tinha um pastor que era brasileiro, mas vivia nos Estados Unidos, que pregou a palavra, e depois ele disse assim, você que não é batizado no Espírito Santo, vem para cá. E aí a Neuza, né, o Diogo era pequeno. E a Neuza, tinha muita gente, ele estava até no meu colo. O Diogo tinha 6 anos. Estava no meu colo, porque tinha muita gente no lugar. Eu falei para a Neuza, vai lá. Eu falei, eu? Eu? Isso daí era a igreja tradicional, né? Aquela igreja, quem era crente mesmo. Aí, eu? Isso aí é para crente, Neuza, não é para mim não. A Neuza, vai lá. Eu vou nada, né? Vai lá. Mas era o Espírito Santo mandando, me convidando. Ainda ela pegou, vem cá, deixa o Diogo ficar aqui no meu colo. Colocou o Diogo no colo. Aí eu fui. E quando eu cheguei no meio daqueles crentes todos, a igreja antiga, né? Tudo de doutrina, tudo ali. Cheguei ali, eu me senti ali como diz aqui, né? Aquele estado que fala, que as pessoas falam, uma carta fora do baralho. Falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas na hora que começou aquele louvor, e por isso que eu gosto muito de cantar, gosto muito de... Eu comecei a ver, sabe, um sentindo a presença do Senhor, outro sentindo a presença do Senhor. Eu quis aquilo, né? Eu achava que eu era indigna, porque eu ainda fazia coisas erradas. Então eu achava que eu era uma pessoa indigna, que eu não... Mas aí eu comecei a sentir algo assim tão tremendo. Eu fui sentindo assim algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a ser selada com o Espírito Santo. E como a gente era espírita, a gente servia outros deuses, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que o que estava acontecendo era muito bom, mas eu não sabia. E eu falei, Senhor, se isso não vem de Ti, porque eu nunca tinha sentido, né? Se isso não vem de Ti, para. Mesmo que seja bom, para. Mas se isso vem de Ti, se o que eu estou sentindo vem de Ti, Senhor, eu quero mais. E aquilo veio. Sabe assim, quando você entra... Quem já tomou um banho de cachoeira aqui? Não é que você entra debaixo de uma cachoeira? Gente... Foi algo tão tremendo, que eu não queria mais parar, eu não queria mais sair daquele lugar, era aquilo que eu queria.
Terminou o culto, eu vim para casa. E quando cheguei em casa, eu sabia que eu estava mudada. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei para o Marcos e falei: Marcos, pega lá o maço de cigarro lá em cima do guarda-roupa e joga. Aí ele: tia, depois a senhora não vai ficar pedindo. Não, mas pode jogar. Aí o Marcos foi lá e tinha assim um brejo, né? Do lado da casa da Neuza, pastora Neuza. Tia, eu vou jogar lá no brejo, depois eu não vou buscar. Falei: joga, Marcos. E o Marcos jogou. E eu, quando eu cheguei em casa, sabe, aquela vontade de beber, aquela vontade de fumar, ó, como se eu nunca tivesse colocado um cigarro na boca, como se eu nunca tivesse colocado um vinho, uma bebida na minha boca. Dormimos. Quando levantamos no outro dia, a Neuza tinha ido na padaria, tinha os vizinhos dela, e fui pegar água, e os vizinhos estavam fumando. Eu não senti mais. Eu vim para casa, falei para minha mãe, eu falei: mãe, Jesus me libertou. Fui trabalhava na Americana naquela época. Eu falei: mas depois do café eu vou querer um cigarro. Tomei café, nada. Mas depois do almoço, olha como a carne briga contra o espírito, né? Eu não sei não, no café eu não tive vontade, mas e no almoço? Aí chegou no almoço, nada também. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe foi fumar, ela pegou um cigarro, foi acender longe de mim. Mas naquele dia eu tive certeza absoluta, porque eu não senti vontade o dia inteiro. Parecia que eu nunca tinha colocado um cigarro na minha boca. Eu falei: mãe, pode fumar aí perto de mim, mãe, não tem problema não, porque quem me libertou foi Jesus. E quando Ele liberta, Ele liberta. Amém? É por isso que eu gosto da glória. É por isso que eu gosto de engrandecer a Deus. É por isso que eu gosto de falar línguas estranhas. É por isso que eu gosto. Amém? Porque eu não quero perder aquilo que me foi dado a mim. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Sabe quando chega no domingo, você começa a glorificar, a exaltar, até pular, sabe? É o Espírito Santo em você. Amém? Sabe aquele dia assim que você está na igreja e vem aquela alegria tremenda? Você está passando um vento, mas vem uma alegria. Você está devendo tantos boletos, mas vem uma alegria. E você quer pular, e você quer glorificar, e você quer exaltar o nome dEle. É porque Ele está em você, e você está nele. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Amém? Então, queridos, acontecem coisas assim, que experiência que você nunca vai esquecer. Então glorifica Ele, exalta o nome dEle, independente, sabe, do que você está passando, independente, adore Ele, fala: Deus, falei: Senhor, se essa luta é do inimigo, eu vou orar no Teu nome, ele vai cair por terra. Mas se essa luta é o Senhor forjando o meu caráter, se o Senhor passou o prumo em mim, e o Senhor viu um tijolinho fora, e o Senhor está usando a outra ferramenta, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor está fazendo isso para o meu próprio bem. Eu sei. Porque há mais de 3.000 anos, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o Senhor ia vir, deixar o céu, nascer aqui na terra, passar tudo aquilo que uma pessoa passa. A única diferença é que Ele nunca pecou. Mas Ele sentiu tristeza, Ele chorou, Ele sentiu dor, Ele sentiu o que é a traição, Ele foi chamado de Beelzebu. Às vezes, queridos, nós começamos a fazer a obra do Senhor, e o inimigo se levanta, mas não se preocupa. Eles não estão perseguindo você, eles estão perseguindo Deus a quem você serve. Amém? Pastora, não se preocupa não. Adore Ele. Coloca na mão do Pai. Sabe por quê? O que o Senhor falou para Abraão? Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei.
Mas quem te amaldiçoar eu, quer dizer, então abençoa. Eu prefiro abençoar. Quanto mais abençoo, mais eu sou abençoada. Pastora, mas se tiver alguém amaldiçoando eu, não se preocupa não, isso é com o Pai. Eu quero é abençoar. Sabe aquele negócio? Eu quero é Deus. Sabe? Ah, pastor, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a gente. Amém, igreja? E aqui no 16, ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você poderia imaginar que um dia você estaria dentro de uma igreja evangélica buscando a Deus? Eu não. A Ju até fez assim, né, Ju? Só que aí, nunca, mas Ele nos escolheu. Fala para essa pessoa linda do seu lado assim: Ele te escolheu. Ele te escolheu. E quando Ele nos escolhe, irmã Cícera, quando Ele nos escolhe pronto. Não vos chamarei. E é incrível, porque agora nós somos filhos através de Jesus Cristo. Nós temos um Pai através de Jesus Cristo. Não foi vós que me escolheste. Você não está aqui porque você fala, vou lá para a igreja. Não. Foi o Espírito Santo que mudou a minha vida e mudou a tua vida. É o Espírito Santo. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Se você quiser até marcar essa partinha aí, ó. João 15, 16. Você vai ver o amor dele por nós, o amor dele por você. Não vos escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos escolhi para que vades e dei o que, igreja? Fruto. Cadê, Manu? João 15, 16. Amém? Não é você que me escolheu. Ele está dizendo: foi eu que te escolhi. Coisa linda, né? Coisa linda. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. E nós terminamos com essa palavra. Amém?